A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, aqui quem vos fala, o Bispo João Paiva. Hoje, se eu não estiver enganado, 13 de janeiro, meu Deus, já são 13 dias no ano 2026, conforme a palavra está escrita que diz, haverá tempos que seriam abreviados, e é verdade, igreja. Todos nós estamos percebendo com o nosso dia a dia. O que nós temos que imaginar para o ano 2026? Muitos não passaram, muitos não vieram para 2026. E muitos também não irão para o ano 2027. Mas há tempo, igreja, para que nós possamos olhar para aquele que nos constituiu, para aquele que nos criou, para aquele que está sempre zelando e cuidando daqueles que o buscam em espírito e verdade. Eu aprendi uma coisa, igreja, que nós não estamos no tempo mais de ficar buscando riqueza, bens materiais, porém podemos buscar, mas ele diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Sabe, igreja, o que nós temos que entender? Temos que cuidar de muitas coisas e não estamos cuidando daquilo que é o principal, a nossa salvação, não é verdade? A salvação, igreja, ela é primordial. Você querendo ou você não querendo, ela vai ser necessária no mundo que estamos, igreja. Ontem mesmo eu estava conversando com o senhor, praticamente da mesma idade minha, nós estávamos falando sobre isso, porque muitos não estão preocupados hoje pelo que haver, que vem daqui a pouco, né? Não é nem amanhã, daqui a pouco, né? A paz do Senhor, a nossa amada pastora Simone, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a gente tem que entender que muitos não estão preocupados mais com a salvação. Para onde você vai? Se você de repente não respirar mais. Você não viu lá aquela tragédia daquele cantor famoso? Se eu não estiver enganado, parece que é no México, né? E ele tinha tido uma visão que ele tinha morrido 3 vezes. Tipo assim, ele teve 3 visões que ele teria morrido no acidente aéreo. Igreja, parece que é premonição. Não, é o alerta de Deus para que às vezes a pessoa está preocupada, né, em shows, preocupado em muita coisa, mas não está preocupado com a salvação, né? E depois aconteceu com ele a tragédia. Diz ele que a última visão que ele teve, que diz que todo mundo via, havia aquele noticiário, todo mundo ouvindo falar dele e tudo, tá entendendo? Deus deu a visão para ele. E é o que está acontecendo agora, todo mundo fala da morte daquele rapaz com poucos anos, 30 e poucos anos, igreja. Nós não temos idade para morrer. Não, igreja, não tem. Você não viu lá também no Irã, lá? Agora pela manhã, já morreu mais de 2.000 pessoas. Esse dia atrás era 100 pessoas, não era nem 100. Já é 2.000 pessoas, igreja. Por causa do regime Ayatollah lá que fala lá, né? Então, o país islâmico, ninguém está preocupado com amanhã, igreja. Nós temos que preocupar sim, igreja. Temos que falar com nossos filhos, nós temos que falar com aqueles que são próximos, com aqueles que Deus dá oportunidade. Onde eu estou falando de Jesus. Onde eu estou falando de Jesus. Eu priorizo a palavra de Deus. Eu vou infiltrando assim com coisa, não quero nada. Quando eu vejo, eu já tomei posse da palavra e já começo a falar de Jesus. Nós temos que garantir a nossa salvação. Ele não fala em Ezequiel 44? Se você professar a palavra de Deus para aquele que está no mau caminho, que ele venha sair do mau caminho, se ele ouvir, ele será salvo. Se ele não ouvir, ele será condenado. Mas aquele que falou de Jesus, a salvação,
Ele ouvindo ou não ouvindo, você garantirá o refrigério da tua alma, igreja. Deus nos dá garantia de muitas coisas desse mundo. Qual é a garantia que temos, igreja? A garantia é que temos o momento ainda de buscar Deus, ainda estamos respirando. Eu não passo momento nenhum sem falar com Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem meditar com Deus. Eu tenho ele como meu amigo. Eu tenho ele à minha disposição, não sendo meu empregado, mas ele me orientando naquilo que eu estou precisando e necessitando. Porque ele diz, né, que ele não se agrada da morte de ninguém. Ele não criou nós para não ser salvo. Só que nós temos os caminhos a seguir na igreja. Tá que nem filho. Filho, o pai fala, e ele não obedece. Ele não ouve o que o pai, o que a mãe lhe direciona, que ensina, para onde o pai já passou. Mas ele faz questão de pisar naquele terreno ali, mesmo sendo areia movediça, mas ele quer pisar. Mesmo o pai se alertando. Eu estou falando do pai espiritual, que é Deus, e do pai natural. O pai que é carne, que somos nós, que temos filhos, netos, na verdade. Mas eles acham que nós somos gagá, que nós já somos antiquadro. E assim é os filhos. Deus falou para Moisés, que no princípio lá em Gênesis, que ele falou em Gênesis 6, que ele tinha se arrependido em constituir a raça humana, porque ele diz que todos virariam as costas. E nós, como pai também, carnal, né? Nossos filhos viram as costas para nós, amada igreja. Eu vou fazer 70 dias, 70, dia 6, hoje é 13, 67 dias que eu fiz a cirurgia. Eu não estou aqui mentindo não, igreja. Nenhum dos meus filhos, moram 25 quilômetros longe de mim, não vieram me visitar ainda. Desculpa, estou na correria. Tenho compromisso com isso, com aquilo, mas não tem comprometimento em visitar o Pai. Raro um também mandar uma mensagem no WhatsApp. Igreja, nós estamos entristecidos com essas atitudes. Imagina Deus, que deu seu único filho para nos salvar, para nos libertar, e mesmo assim muitos vão se perder. Muitos, igreja, muitos vão perder essa oportunidade, e ainda vai ter a cara de pau, né? Que assim eu imagino quando estiver diante de Deus. Não, o senhor não falou, não lembro que me falaram que o senhor estava vindo. Não imagino. Igreja, desde quando eu nasci, como dizer assim, claro, né? Pode dizer, né? Que eu entendi por gente, falavam que Jesus estava voltando. Como? Jesus vem de duas formas, igreja. Quantas pessoas nós estamos sabendo que está morrendo e morreu ontem, hoje, amanhã, tal? Quantos? Muitos, na verdade. De repente, um familiar, um amigo, um vizinho, uma tragédia. Você viu quantas pessoas já morreu nesses 13 dias de janeiro de 2026, igreja? Olha, eu estou assustado, hein? Só lá no Irã já morreu 2.000 pessoas. Imagina no mundo quantas pessoas já morreram. Não vou comentar sobre salvação, porque a gente não sabe, né? Só Deus sabe quem foi para a glória e quem não foi e quem irá. Ai daquele, né, que julgar, na verdade. Eu não sou julgador, mas nós nos baseamos naquilo que está acontecendo, igreja. Tira os seus olhos dos bens materiais, tira os seus olhos de muita coisa. Coloque seus olhos no Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça que ele vai. Quem busca Jesus tem a justiça. E as demais coisas ele vai te acrescentar. Ele sabe que você precisa de isso, de aquilo. Ele vai te moldar, vai te capacitar, vai te preparar para que você não venha se perder. Estou vendo pessoas aí, igreja, vou falar com você, hein? Deus dá um carro até bom para a pessoa, mas já não é mais a mesma pessoa. Já se torna pessoa arrogante, prepotente,
tupetudo. Igreja, se for algo para Deus, se for para mim ter algo que vai mudar meu comportamento, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Que Ele continua ali, né, deixando eu naquele nível que eu não estou me perdendo. Então é um alerta, igreja. Vamos olhar por aquilo que estamos fazendo, por aquilo que estamos pensando, por aquilo que queremos, desejamos. Nós podemos desejar tudo aqui na terra, mas as coisas lícitas, não as coisas ilícitas. A palavra de Deus nos disse que nem tudo convém. Nem tudo convém, igreja. Pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Sabe, igreja, muitos querem abraçar o mundo, né? Se fulano tem alguma coisa, ele quer ter 2, 3. Porque a inveja está muito grande. A inveja, a ingratidão nesse mundo. As pessoas que batem nas tuas costas dizendo que te admira, que você é isso, mas daqui a pouco ele dá o bote, ele deixa uma ferida, ele machuca, ele, em vez de abrir portas, ele fecha a porta, igreja. Dentro da igreja a gente está se chateando, se magoando com pessoas pelo comportamento, pelo que diz que é, mas não é, igreja. Pessoas que você conta para te auxiliar e acaba te ferindo, acaba deixando um clima desadequado, um clima assim não legal, num ambiente que não é mais aquele, tá entendendo? Hoje está complicado, igreja, de congregar, porque há muita conversinha, muito fuxico, há muitas coisas acontecendo dentro da igreja que eu creio que Deus não aprovou, que Deus não concorda com muitas coisas que está acontecendo dentro da igreja, Pai. Muitas coisas estão acontecendo, principalmente começa pelo líder. O líder não administra a tua casa, teus filhos. Está lá na Bíblia, Eli não ligava pelos filhos. O que Deus fez? Deus motivou uma guerra, e quem foi para a guerra? Os filhos de Eli. Eli sentado na cadeira dele, tranquilo, ali naquelas cadeiras balançando, que nem eu estou aqui, ó, balançando. E os filhos foi para a guerra. Daqui a pouco veio a notícia que os filhos deles, um a um. Sabe, igreja, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo dentro da casa de Deus. Mas primeiro o que acontece dentro da nossa casa, a casa espiritual aqui, ó. Somos o templo de Deus, igreja. Sabemos que a salvação é individual, mas nós temos que saber como as pessoas se comportam fora da sua casa. Dentro da sua casa, igreja, eu sei que está pior do que lá na rua, sou sincero. Principalmente família, pai brigando com filho, discutindo, filho não respeita mais os pais, quer dar ordem, e por aí vai. Esposa quer aquilo, porque o marido também, está entendendo? Os casamentos tudo, cada dia se desmanchando. Igreja, nós temos que ter um casamento completo, igreja, na nossa casa e também com Jesus. E muitos estão se afastando da igreja pelos líderes, pelos maus comportamentos, pelas concordâncias, compactuando com coisas erradas. Ele sabe que tem coisa errada, ele sabe, mas ele faz desentendido, ele inventa uma desculpa, mas não é bem assim. Ele exige de mais de um, e de aquele que precisa puxar a orelha, ele afrouxa. Está complicado, igreja. Você fica ali, você fica só observando as coisas porque o Espírito Santo mostra. É raro a pessoa ser nascida do Espírito Santo hoje, igreja. Deus mostra para você. Você chega na igreja, você vê rodinha, você vê um monte de rodinha, de grupinhos. Ninguém vai para sua cadeira sentar lá. Eu oro sentado, porque por causa fiz a cirurgia do quadril, até antes não posso ajoelhar. O que acontece? A pessoa, paz do Senhor, amada Camila, meus parabéns pelo bebê, Isaac, né? Que ele tenha muita saúde, que seja um grande homem de Deus para alegrar esse universo, né, amada? Que Deus abençoe grandemente. Então, hoje está desse jeito, igreja. Às vezes eu costumo ficar lá no meu cantinho, ouvindo que o Senhor tem que falar com a sua igreja. Quem tem ouvido, ouça.
que o Senhor, que o Espírito Santo fala à igreja. Porque não tem aquele refrão que todo mundo gosta? Quando eu cheguei na casa de Deus, o Senhor já estava. Pois é assim, igreja, Ele está em todos os lugares, principalmente onde Ele tem a palavra para dar. E Ele fica nos observando. Ele não diz que lá do alto dos céus Ele fica procurando os verdadeiros adoradores. Ele fica aqui, ó, olhando no nosso entendimento, aqui, ó, aqui é o coração de Deus. O que você está pensando? O que você está agindo? Muitos estão preocupados com conversinha, pergunta A, pergunta B, e você está ali quietinho, esperando que o Espírito Santo vai falar. Ele falando algo que você possa também, quando você tiver uma oportunidade, que você venha entregar à igreja. Mas muitos estão preocupados se tem oportunidade, se não tem. Aí quando vem a palavra de Deus, a pessoa, como se diz assim, bem grosso modo, dá mijadeira, dá bebeção d'água, não dá uma formigação, não fica parado na cadeira. É criança que corre para lá, criança que fica subindo no altar e os pais não estão nem aí. A igreja, ó, ultimamente eu sou sincero, estou desanimado, viu, do que eu estou vendo. Não de andar com Cristo, mas daquilo que Deus está permitindo nós ver, como Ele permitiu Jeremias ver o que aquele povo fazia. Jeremias orava, clamava, chorava, e Deus teve que mostrar a realidade para Jeremias. Hoje nós também, Deus está nos mostrando a realidade. Sabe que você está percebendo o que Deus está te mostrando? Será que Deus está te mostrando, você está fingindo que não é com você? Ou você acha que você está vendo, ouvindo coisas? Não, igreja. Deus, Ele tem algo que Ele quer consertar a sua casa. Ele quer consertar o teu templo, aonde que Ele habita, aonde Ele tem a reunião dos seus filhos. Ali Ele leva uma mensagem de alimento, porque nós vivemos um mundo muito turbulento. Pessoas hoje são pessoas individualistas, pessoas que estão preocupadas com o seu próprio eu, pessoas que não só se preocupam com aquele que bate nas costas, aquele que fica adorando, aquele que fica te bajulando, aquele que não fica com converser, ele te discrimina. Nem paz do Senhor, igreja, as pessoas estão dando mais dentro da igreja. Não, está bem complicado. Mas não é por isso, igreja, que nós vamos desistir. Se Deus tem nos dado essa visão, porque Ele sabe que nós estamos vendo e Ele sabe que estamos atentos pelo que está acontecendo. Porque dias piores virão, está escrito na palavra de Deus. Muitos dizem, não, mas vai vir dias melhores. Não engano e não minto. Eu falo que a palavra está escrito. Haverá dias difíceis. Haverá muito mais ainda, igreja. Esse ano 2026, eu não estou aqui profetizando, não. É Deus mostrando e falando. Vai ser um ano muito difícil. Um ano que muitos vão chorar. Vai acontecer coisas terríveis, porque estamos vivenciando uma política suja, desonesta, e você vai ver o que vai acontecer. Pessoas vão dar vidas e tirar vidas para que tire alguém, coloque alguém está entendendo, igreja? Eu não gosto de falar, Sara, mas Deus tem me dado essa visão. Vai ser um ano sangrento, igreja, sangrento. A eleição passada foi pior. Imagina essa agora, que vai ser muito mais pior. Pessoas vão perder vidas de graça. Vai perder salvação porque estão confundindo a igreja com política, se misturando. Tem pastores renomados, pessoas que, olha, vou falar uma coisa para você, eu tirava o chapéu, agora até o chapéu eu já joguei fora, porque pessoas estão lá se sujando com emendas, tá entendendo? O Congresso já fez uma avaliação, 60 e poucos % do orçamento do Brasil é só emendas, igreja, para pagar favores, para poder pagar os votos. E dentro da igreja está desse jeito. E está vindo aí uma devassa no Pix dos dizimistas. Para onde está indo esse dinheiro? Pastores estão aí, sem citar nome, comendo do bom e do melhor. E sobe no altar e fica falando coisas terríveis, colocando pessoas em pânico, amedrontando o membro, e na casa do membro falta tudo.
E na casa dele não falta nada. Filhos gozando do bom e do melhor. Filhos, não está preocupado, já é maior de idade, nem está preocupado com o trabalho, porque tem a mesadinha dele, né? E assim, hoje, mesada, trocaram pela palavra emendas. Emendas, não é mais mesada, emendas. Ficou mais diferenciado, né? Igreja. Nós temos que cultuar sim com Deus. Mas quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu lugar, que é ali onde está a presença do Espírito Santo, que Ele quer te orientar, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar toda a direção do que está acontecendo, porque Ele diz para mim que nós não seríamos órfãos, igreja. Deus não deixa nós órfãos. Ele também diz: clama a minhas coisas ocultas, que tu não sabe, que eu revelar-te-ei. Ele vai nos revelar, igreja. Ele vai nos revelar. Entenda que cada dia está mais difícil. Nós não temos segurança em nada. Mas uma coisa eu vou dizer aqui para você: se preocupa com a tua salvação. Mas não fica envolvido também com aqueles que não querem nada com nada, igreja. Tem pessoas perdendo a salvação porque está focado em pessoas que não estão nem aí. E nem acredita que, não, Jesus já morreu na cruz por mim, eu já estou salvo. Meu pai é pastor, eu já estou salvo. Minha mãe é missionária, eu já estou salvo. Está entendendo, igreja? Então assim, triste. E as provações estão aí, igreja. Muitos estão passando batalhas, porque eu aprendi uma coisa, que Deus vai poupar os dele. Vai poupar os dele. Não vai deixar passar aquele dia terrível e sangrento. Ele vai poupar. Ele tem poupado. Deus, Ele ama aqueles que o amam, igreja. Muitos não estão, diz de boca que ama a Deus, mas odeia o próximo. Como é que você pode dizer que você ama a Deus se você escolhe o próximo para você ter amizade? Você escolhe o próximo para curtir as redes sociais. Você faz questão de olhar, sondar, observar, mas você não curte. Está entendendo? Mas aqueles que você quer próximo de você, que você fica puxando o saco, você fica curtindo, escrevendo lá ainda. Está uma nojeira essa rede social, igreja. Mas nós precisamos da rede social para evangelizar. E muitas pessoas, a verdade ele não segue, ele não ouve, ele não coloca em prática. Ele odeia aquele que fala a verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Está entendendo, igreja? Nós temos que amar o próximo, mas não precisa bajular ele. E você pode escolher seus amigos. Tem amigos e tem amigos íntimos. E tem os amigos. E tem aquele que não é amigo, mas você... Oi, tudo bem? Bom dia. Se não quer dar paz, bom dia. Paz do Senhor, que Deus te abençoe. Deus abençoe você. Está entendendo? Nem isso as pessoas não... Quando ele vê você no mercado, que ele está vencendo um corredor, ele dá volta para o outro. Já vi um monte, igreja. Tem pessoas que estão vindo assim, que você percebe, ele desvia. Ele na mesma hora ele pega o celular e ele inventa que está atendendo o telefone. Você fala: ei, igreja, olha, está terrível. Está terrível. Muitas coisas estão acontecendo porque Deus diz assim: eu estou te livrando dessas pessoas. Estou afastando porque elas estão minando, tirando aquilo que são forças que você precisa ter. São resiliência que você está tendo, mas eles estão querendo minar a tua fé. Então eu afastei ele de vocês. Eu tirei você de tal lugar que talvez você nem imaginava. Talvez você imaginava ficar lá por muitos anos. Eu tirei você e vou te colocar em outro lugar. Mas se você for para outro lugar, se você for para outro lugar e lá se tiver o mesmo comportamento, também tiro também. Porque eu estou te preservando, eu estou te escolhendo para você estar num lugar sobre o meu controle, porque muitos estão assim, matando os escolhidos, estão matando,
Porque muitos acham que está na glória, mas vai prestar conta de muita coisa que está fazendo. Muitos líderes não estão aproveitando pessoas que têm condições e capacidade de liderar, capacidade de ter algo nas mãos para poder o reino crescer, mas ele não coloca, ele prefere colocar um que ele vai dominar, que ele vai conduzir. Faça o que eu quero, não o que você quer. Igreja, nós temos que fazer o que Deus manda. Porém, temos que respeitar e ser submissos às pessoas que são realmente de Deus. Tudo isso eu vejo, eu não sou ignorante. Será que eu com 16, 17 anos que sirvo a palavra de Deus, será que eu não tenho a presença de Deus? Será que eu sou um incrédulo? Será que eu preciso... Sabe, igreja, eu fico aonde Deus manda eu ficar. Quando tem algo que não está mais, o clima está mudando, eu consulto o meu Senhor que anda comigo. Ele é meu guardião, ele é meu guiador. E aí ele diz, fica como ele disse para Abraão: Senhor, eu vou buscar meu sobrinho Ló. Vai. Ele foi. Na próxima vez ele: Senhor, eu vou buscar meu sobrinho Ló. Não. Está entendendo, igreja? Às vezes a gente pensa que toma decisões que a gente acha que está correto, igreja. Mas Deus até permite. Eu vou permitir. Como ele permitiu Noé. Senhor, o Senhor vai destruir a raça humana. E o jardim do Éden. E teus projetos. Que o Senhor tem. Tá bom. Deus falou assim: eu vou convencer ele de outro jeito. Vou convencer ele na prática. Então faz o seguinte, Noé. Fabrica para mim uma arca. Levou 100 anos. E aí nós vamos... depois eu vejo o que eu faço com ela. E daí? Só diga que vai vir um dilúvio, tá? Vai vir dilúvio. Jesus está voltando. E você está distraído. Você só está invejando. Você está com a língua maior. Sabe, igreja? E aí passaram 100 anos. E Deus provou para Noé que nenhum ser humano, com exceção dele e da família dele, que ia entrar. Aí Deus teve que chamar os animais, escolher os animais. Hoje é da mesma forma, igreja. Deus, ele quer que você pega fulano e coloca naquela função tal. Ele não pega. Diz que Deus não falou com ele. Aí tem pessoas que você está vendo que está fazendo as coisas que não é a área dele, ainda não é o momento. E ele está fazendo. Mas por que você não faz? Porque Deus ainda não falou comigo. Igreja, vou falar uma coisa para você. Aí ele te proíbe você usar tal coisa, mas tem gente fazendo coisa pior dentro da igreja. Está entendendo? Você sabe que ele te proíbe? Porque você obedece, você não debate, você é submisso. Agora o rebelde, ele debate, ele discute, não concorda. E aí a pessoa não tem visão. Engraçado, aquele ali, ele obedeceu. Esse aqui discordou. Ele fica com quem discordou. É o processo, igreja, que está acontecendo. Eu só digo um alerta para terminar. Fica esperto e cuida para que não roube e sequestre a tua coroa. Assim o Senhor nos alertou lá em Apocalipse. Eu estou cuidando da minha coroa, igreja. Se eu estou vendo onde eu estou não está legal, eu me afasto. Então o Senhor não vai ficar... E Jesus está comigo. Ele diz assim: eu estou contigo. Qualquer lugar que você andar, ele está contigo, igreja. Aprenda isso. O fiel, o que obedece a Deus, Deus não desampara ele. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você. Aonde nós congregamos, lá simplesmente é um templo, não ficará pedra sobre pedra. Aprenda isso. E quem vai habitar o reino de Deus? Os de puro coração. Salmo 15. Amém? Fica com essa mensagem e segue o bispo e ore pelo bispo. Estamos aqui na recuperação ainda, né? Diz que o primeiro processo leva 6 meses.
e 100% é um ano. Então eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para todo sempre. Oi, um pouquinho, venha para o grupo Momento de Orações no Facebook, está sendo uma benção. Lá a gente coloca mensagem, orações diárias, só coisas que edificam a sua vida. Vem pra cá, entra lá. Se você não gostar, você pode sair sem problema nenhum, mas eu duvido se você sair, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém?